O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha, este programa que tem por objetivo levar até você um bate-papo, uma conversa, sempre com a intenção de alguma forma, na reflexão, trazer uma informação, uma discussão de ideias, formar uma opinião e também descontrair, se assim for possível. Se a ideia é descontrair, eu recebo aqui hoje, com muito prazer, Carmen Garuzzi, que é psicopedagoga, não é isso? Especialista em EAD, ensino à distância, 15 anos de experiência. É uma das precursoras também da Unisa, da Faculdade Unisa, aqui em Teresópolis, e vai falar da experiência dela também em outros estados, etc. Inclusive, nós estamos na recepção do Instituto Beneficente Batista Monte Hermão, que é parceiro da Unisa, da faculdade. Estamos aqui na The Best Coffee, na nossa cafeteria, provando um café delicioso aqui, feito por Neide Siqueira, não é isso? A nossa sommelier coffee. E vamos bater um papo aqui muito instrutivo, Carmen, que eu tenho certeza que é importante para hoje. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade, você está em casa. Obrigada. Me sinto totalmente em casa aqui para poder a gente conversar, bater esse papo gostoso, né, levar informação, que é o que a gente tem para contribuir enquanto ser humano. E agora me vem a lembrança de que nós não somos tão estreantes aqui, não. Já gravamos um programa aqui para falar da Unisa uma vez, eu, você e Michelangelo, não é isso? Exatamente. Falamos da Unisa aqui, gravamos um programa. E eu queria começar te fazendo uma pergunta de algo do seu currículo que eu não citei na apresentação, mas que eu vou trazer uma surpresa aqui para todo mundo. Que eu sei, muitas pessoas não sabem, mas eu sei que você é escritora. E aí eu queria te fazer a seguinte pergunta. Por mais que eu quisesse, eu tenho por hábito fugir do lugar comum, eu procuro não falar o que todo mundo fala, mas não tem jeito. No momento que nós estamos vivendo, o que mais se fala é isolamento, é a luta contra esta pandemia, né, que tem causado tantos problemas. O olhar da Carmen escritora, que é um olhar diferente, não é isso? Nós temos hoje o olhar técnico, temos o olhar técnico de quem conhece da área, né, da área da saúde, temos o olhar do jornalismo, temos o olhar político e temos o olhar do senso comum, das pessoas que comumente estão vivendo com isso. Você, como escritora, e todo escritor tem um viés, né, entre o passional e o racional, transita pelas duas áreas com extrema habilidade e por tudo que eu leio que você escreve, você tem facilidade com isso. Teu olhar sobre toda essa história que nós estamos vivendo. Bom, meu olhar como escritora é que a gente está dando um alívio para o planeta Terra, né? O planeta está tendo a oportunidade de se regenerar, porque o ser humano, se a gente analisar com carinho a nossa posição em relação ao mundo, o ser humano ele polui o ar, a terra, os rios, né? As fábricas estão aí, e aí o que acontece? Quando a gente se recolhe, a natureza vibra, a árvore floresce, a planta cresce, as nuvens, né, podem... Tiram os carros do trânsito, e aí a poluição diminui, a poluição sonora. Exatamente. Tudo começa... os rios, hoje mesmo, lá perto da minha casa, passa um rio. Há uns 30 dias atrás eu passei, estava barrento, sujo. E hoje eu passei, ele estava cristalino. Aí a gente comentou, eu comentei com meu marido. Nossa, olha aí. Aí ele disse, a natureza, né, se refazendo. Então, quando a gente está enclausurado, guardado, escondido, a natureza começa a aparecer. O olhar poético, sim, o olhar da escritora. Totalmente, né, poético. É assim que a gente consegue perceber. No meio do caos, a natureza começa a se reconstruir. E assim, é muito bonito isso. E é importante que as pessoas percebam esse momento de reconstrução da natureza enquanto a gente está se guardando, porque o ser humano às vezes se comporta pior do que o próprio vírus. Com certeza. Né? Então, assim,
do olhar da escritora, é assim que eu vejo. A intenção, eu tive essa intenção de começar assim, obviamente até quebrei ali o programa do seu produtor, pastor Alberto Miguel, é o tipo da pergunta que não se espera, porque está se falando muito, a gente só discute isso, não é? Isolamento, o que fazer com o isolamento, o prejuízo que o isolamento vai causar, que já está causando financeiro, isso é indiscutível. Hoje mesmo conversei com um empresário, ele falava, estou tendo que me reinventar, procurar outros nichos de mercado. O prejuízo que está causando psicológico nas pessoas, já nós vamos falar a respeito da sua área específica, né, que é a área da educação. Vamos debater também sobre isso, conversar sobre isso, até porque tem muitas mães e pais que estão nos ouvindo nesse momento, estudantes que estão nos ouvindo nesse momento, e a gente vai procurar aqui de alguma maneira, como o programa sempre pretende, trazer informação e ajuda para essas pessoas. Inclusive eu queria até pedir você, pai, mãe, aluno, acadêmico aí, manda uma mensagem para os seus amigos, peça para assistir esse programa, porque eu tenho certeza que vai contribuir. Mas até nós chegarmos lá, vamos voltar aqui para a poesia da coisa, que também é bela, né? Porque ninguém olha esse lado. Não tem jeito, nós estamos em isolamento, as pessoas precisam ficar mais em casa, as pessoas estão descobrindo meios, né, de conviver com tudo isso, de viver com tudo isso. E eu confesso que essa é uma abordagem que até hoje eu não tinha pensado. Sinceramente, eu não tinha pensado, nem ouvi ninguém falar. Porque é uma verdade absoluta. No momento em que nós nos retraímos e saímos das ruas, e somos nós que poluímos, que prejudicamos o ambiente e tudo, acaba que a natureza respira. Eu não tinha pensado nisso ainda, sinceramente. Gostei do raciocínio. Vamos lá então, vamos para a nossa área a sua área de atuação e aquilo que nós precisamos aqui hoje explorar um pouquinho, até para que a gente possa informar as pessoas. E aí, Carmen? Para a educação, o prejuízo que isso está causando, por exemplo, eu tenho 2 filhos, que um da escola particular, do ensino já privado, a coisa de 3 semanas já começou a estudar em casa, no sistema aí online, não chega a ser bem um EAD específico, no sistema que você conhece tão bem, mas com as aulas pela internet e tal, acho que tem vídeos dos professores, o Juan, que estuda na escola pública, começou agora, semana passada o Juan começou pela prefeitura, também a receber as aulas pela internet, pelo WhatsApp. Fala pra gente aqui, o benefício tem nesse negócio? Não sei se tem. E os malefícios? O que pode trazer de prejuízo tudo isso? Então, toda situação ela traz benefícios e malefícios, né? Eu, como uma defensora nata da EAD, Educação à Distância, acredito que as pessoas elas podem começar a despertar um olhar diferenciado para essa modalidade de ensino, mesmo dentro das nossas instituições comuns, de ensino municipal, estadual, federal, porque a educação à distância, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela é antiga, né? Desde, por exemplo, do tempo das guerras, os soldados estudavam através da educação à distância. O soldado ele ia para a guerra e ele pegava o rádio e ia tendo as aulinhas ali, né? A gente tem o Instituto Universal Brasileiro, que Sim, todo mundo conhece, né? É se reinventar. É aquela coisa, daquele velho ditado, quem não tem cão caça com gato. Mas no caso da EAD, isso às vezes, né, como eu falei, eu sou uma defensora nata da EAD, a educação à distância no Brasil principalmente, ela sempre foi vista com um pé atrás. Sim. Sendo que, na verdade, ela veio para democratizar o acesso à informação, o acesso ao ensino. Eu, por exemplo, que atuei mais de 10 anos na Amazônia, trabalhando no estado do Pará com educação à distância, nós formamos milhares de pessoas lá. Pessoas que, se não fosse por essa modalidade de ensino, não teriam nunca teriam tido acesso ao ensino superior, né? E aí o que acontece? Na escola regular hoje, as crianças que, por exemplo, não é fácil porque tudo que é novo assusta. Isso aí. Assombra, todo mundo fica, ai meu Deus, como é que vai ser e tal. Qual que é a dica para as mães que né, estão se vendo aí meio de cabelo em pé com essa nova situação, com as professoras também, porque o professor já era psicólogo, Sim, sociólogo. Acaba atendendo todas as áreas. Agora ele tem que ser cinegrafista, ele tem que ser editor, ele está agregando mais um monte de outras profissões dentro da profissão Sim. do magistério. As mães. Primeira coisa que a mãe tem que fazer é ter uma agenda, uma rotina dentro de casa. Por quê? Porque através das ferramentas da EAD,
que são várias, tem vídeo, né, que ela pode assistir, o professor indica um texto para ler com a criança. A mãe vai lá, pode pegar um livro e pegar um slide para essa criança ver de uma história, por exemplo. Que estimula até mais. Que estimula até mais, porque ali tem o audiovisual, tem o som, né? Tem toda uma ferramenta a mais para poder a criança puxar ali o imaginário da criança. As mães, primeiro passo é esse, vai ter que mudar a rotina. E criar também, eu acho que uma disciplina, não é isso, Carmen? Porque o que se discute muito do ensino EAD é a liberdade que se tem para estudar na hora que quer, da maneira que quer, e nem sempre o aproveitamento é suficiente. Então eu acho que vai ter que ter uma disciplina, não é isso? Não seria importante até para algumas mães que estão assistindo aí, pais, por exemplo, se a criança estuda de 7 ao meio-dia, não vou dizer que seja de 7 ao meio-dia, mas criar uma rotina meio parecida com o horário de escola para a criança também não perder o costume? Não, mas é exatamente isso, porque o aluno da educação à distância, a primeira coisa quando o aluno entra em qualquer universidade EAD, a primeira coisa que tem é uma agenda de horários. Ele tem que cumprir. Tem que cumprir. Ah, não, mas está em casa. Está em casa, mas é igual quando a pessoa trabalha em casa. É isso aí, o home office, que é muito comum hoje. Antes da pandemia, o home office já era muito comum. Exatamente. As mães, elas têm que colocar essa rotina dentro de casa. Olha, é de 7 às 10, é de 7 às 11, o que nós vamos traçar aqui? E ter aquele objetivo e seguir em frente com aquela agenda. Né? A pessoa que estuda EAD, ela inevitavelmente, se ela não for uma pessoa organizada, disciplinada, eu diria que até com uma pontinha mais no caso de ser autodidata, ela precisa, além do que, muita determinação, muita vontade de querer, porque são vários fatores, né? Entre você sentar na frente do computador ou mesmo do celular para ter aula e assistir um programa de TV, bater papo. As distrações, né? As distrações são muitas. Então a pessoa tem que ter o quê? Foco. Mas isso em qualquer área da vida. Em qualquer atividade humana, se você não tiver foco, qualquer coisa vai te distrair. Eu quero partir já para falar da EAD em específico, até porque eu faço, né? Então eu tenho não como você, né? Eu tenho do lado de cá como aluno alguma familiaridade. Mas eu queria voltar aqui para a questão hoje, da realidade que nós estamos vivendo. Na sua forma de entender, até como profissional da área, com larga experiência, é possível, se essa pandemia durar mais um tempo, e aí as pessoas, as autoridades que respondem pela educação em todos os níveis, seja municipal, estadual, nacional, entenderem que essas aulas terão que ser repostas, terão que se repor essas aulas por ensino em casa nesse sistema. Você acha que é suficiente, que é possível, se isso tiver que chegar, por exemplo, vamos ficar em casa mais 3 meses, já se perdeu aí quase 2, a metade do ano foi perdido. Então, talvez, eles terão que tomar essa decisão. As aulas que não podem ser tidas presencial, agora serão em casa pelo sistema de EAD, digital, etc. Você acha que é suficiente, é possível recuperar, recompor esse tempo, na experiência que você tem de EAD? Bom, eu acredito que para determinadas séries, sim. Por exemplo, eu acredito que esse pessoal que já está aí no ensino médio... É mais fácil. É mais fácil, porque já tem uma questão de disciplina, né? Já tem ali um outro viés. Agora, com as crianças, de fato, eu acho que é um pouco mais complexo. Sim. Né? Porque a figura do professor ali do lado, explicando, e isso é insubstituível nessa fase. Né? Quando você está entrando já no ensino médio ou na universidade, você já tem outras experiências que fazem com que você consiga absorver melhor. Sim. Até porque o adolescente hoje ele está totalmente engajado no mundo virtual. Isso. Né? Isso. Essa galera aí talvez do 5º ano em diante, até que pode até não sofrer tanto baque, mas eu acredito que as séries iniciais do primeiro difícil, até né? o 4º ano ali é complicado. Até porque precisa de um acompanhamento melhor. É fase de alfabetização, de consolidação de alfabetização. Então essas áreas, elas é complicado. A gente teve uma experiência lá em casa até interessante, a Neide está aqui do lado aqui até acompanhando, foi com o Juan. O Juan, nesse tempo aí de aula em casa, e agora o Juan está no 5º ano, e agora o Juan surpreendeu a gente com a leitura. Ele avançou na leitura em casa.
e estudando com o Neide do lado, o Neide cobrando e tal. Então, como você bem colocou aqui, todo mundo está ouvindo essa frase agora. É o tipo da coisa que todo mundo ouve, mas nem todos conseguem colocar em prática, né? Momento de crise é momento de oportunidade, não é? Trazendo um pouquinho aqui para o meu lado, a igreja está aprendendo. Não pode ir para a igreja, então os cultos são em live, não, através de live. E tem sido muito bom, porque tem um lado bom da coisa. Está alcançando gente que não pode ir à igreja, está assistindo pelas lives. Eu acho que, puxando para o lado bom da história, eu sempre gosto de enxergar o lado bom, e tenho certeza que você também, esse é um lado positivo. Os pais estão podendo acompanhar mais os filhos, né? Estão podendo ver na realidade até a produtividade deles, estão podendo se aproximar um pouco mais. Eu acho que na questão da educação isso também tem sido valorado nesse momento. Olha, eu passei uma experiência agora na Páscoa, assim, fantástica com a escola da minha filha, e minha filha tem 3 anos, a Helena. Eles fizeram uma ceia virtual com os pais em casa. Assim, foi lindo, com coisas simples, com um copo descartável, montaram nós confeccionamos com ela, montamos a ceia, colocamos o pão e o vinho, a professora fez um momento de oração, a gente partilhou, cada aluno na sua casa. Na sua casa. Cada aluno na sua casa. Então, assim, é muito em relação a como você vê o mundo. Sim. Eu vi um post um dia desse no Instagram, do diabo falando assim para Jesus, olha só, eu fechei todas as suas igrejas. E aí Jesus respondendo para o diabo, mas eu abri uma em cada casa. Verdade. Então tudo é perspectiva, é Sim. ponto de vista. Isso aí. Né? Então assim, dependendo do seu olhar, esse copo ele pode estar meio vazio ou meio cheio. Depende do seu ponto de vista, né? O Ariano Suassuna, ele diz que é preferível ser um esperançoso do que, né, um otimista exacerbado ou um pessimista exagerado. Sim. Mas que é importante que nós sejamos esperançosos. Claro, com critério, com seriedade, com responsabilidade, né, que é o que a gente quer. Então, infelizmente, aí entrou na filosofia, eu vou aqui até amanhã. Eu também. Um bate-papo muito bom, que eu tenho certeza que ajudou você que está aí do outro lado. Eu vou pegar de novo aqui o perfil, o viés, né, poético da escritora, porque nos últimos dias você escreveu 2 coisas, não é? Eu tive acesso às 2 e li. Para você que está aí também, depois, Alberto Miguel, por favor, coloca as redes sociais da Carmen aí embaixo, para que as pessoas sigam, porque ela escreve algumas coisas muito interessantes. Falou sobre gratidão, não é isso? Hoje. E essa semana, acho que segunda-feira, não sei, você falou sobre coragem. Isso. Que é um tema que eu estou falando a semana toda. Esse é o momento dos corajosos. Esse é o momento dos corajosos. Sobretudo, numa importância muito grande, uma frase que eu aprendi há muito tempo e nunca mais esqueci. Eu vou encerrar minha parte aqui com ela e vou te dar a oportunidade também de mandar uma mensagem ao pessoal que está assistindo aí. Coragem não é ausência de medo. Todas as pessoas acham que o corajoso não tem medo. É o contrário disso. Na realidade, a coragem só existe pelo elemento medo. Coragem, na realidade, é a decisão que eu tomo de que aquilo que eu quero é maior do que o medo que eu sinto. Esses são os corajosos. Sentem medo, mas aquilo que eles desejam é maior do que o medo que sentem. E aí enfrentam tudo. Deixa uma palavra aqui para as pessoas que estão nos assistindo, os telespectadores que nos dão a honra aí de assistir esse programa. Então, primeiramente eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, conversar, bater esse papo gostoso, que é uma área assim, que eu amo, que é a minha área de formação e de paixão, que é a educação, né? E quero me colocar à disposição, se precisarem de qualquer ajuda, né, na EAD, da cidade, das pessoas, do próprio Instituto, da Unisa, né? Porque a gente está aqui para servir, né? Isso aí. Dizem que se você não serve para servir, não serve para viver. Então, eu me coloco à disposição, no que eu puder ajudar, no que eu puder contribuir, até com os pais, as mães, se precisarem de dica para conversar aí com os filhos, com criança. Eu também sou mãe e a gente está aqui para se ajudar. E vem novidade aí, né? Vem novidade, ela não sabia que eu ia informar, mas eu vou informar aqui. Vem aí novidades, Carmen vai trazer alguns vídeos, né, ensinando, instruindo as pessoas com relação a dicas de aprendizagem, dicas também de concurso, enfim, toda essa área de educação aí que ela tem uma vasta experiência e que eu considero ser muito importante para todos nós. Isso é um ponto pacífico. A educação
a meu juízo, é o que há de mais importante para nós nos preocuparmos. A saúde é importantíssima, a economia é importantíssima, só que a educação é o que forma pessoas. É o que forma caráter, é o que constrói pessoas. Então a educação é muito importante. Está na hora dessa cidade, está na hora dos governantes, de todos aqueles que têm a oportunidade, começarem a pensar na educação com um pouquinho mais de carinho. E aí surgem oportunidades como a da Carmen, como pessoas como a Carmen que tem inteligência, competência suficiente para ajudar. Nós vamos parando por aqui, agradecendo a você pela sua atenção, pelo tempo que você disponibilizou aí. Tenho certeza que te ajudou de alguma forma em muita coisa. Alberto Miguel, muito obrigado pela capacidade, pelo profissionalismo, por tornar isso aqui tudo presente. Carmen, muito obrigado por tudo. Né? Que Deus te abençoe em toda a sua trajetória, em tudo que você fizer. Vai um abraço aqui para o Michelangelo, um amigo. Deus te abençoe também em todos os seus projetos. Inês, obrigado pelo café. Obrigado por tudo, por esse ambiente maravilhoso. Aqui nós encerramos pedindo a Deus que nos abençoe em tudo e sempre.